Olá, que ótimo que você está acompanhando a gente aqui no Juris 360 Lab. É um prazer estar aqui. Hoje, vamos direto ao que interessa. Decisões recentes importantes do STF, do informativo 1151. Exato. Selecionamos 5 julgados para a gente comentar num bloco só. Preparados? Então vamos lá. Começando com o Mato Grosso, a ADI 6.615. Essa tratou de uma lei de lá que mudou o nome de um cargo no Tribunal de Contas do Estado. Isso. Era técnico instrutivo de controle e virou técnico de controle público externo. A dúvida era se isso burlava a regra do concurso, né? Pois é, mas o STF disse que não, que a lei era constitucional. O ponto central é que mudar só o nomen juris, pode. Ah, mas tem um mais, imagino. Tem sim. As atribuições, a escolaridade exigida, a remuneração, tudo isso tem que continuar equivalente ao cargo original, sabe? Entendi. Como nesse caso, a essência do cargo não mudou, o STF entendeu que não foi um provimento derivado inconstitucional. Não foi tipo uma promoção por baixo dos panos. Faz sentido. Não foi um jeitinho, então? Agora, vamos para Minas Gerais. ADI 5342. Vamos lá. A Constituição Mineira criou uns requisitos a mais para o cargo de advogado-geral do Estado. Quais eram mesmo? Tinha que ser procurador de carreira, estável, maior de 35 anos. A questão era, pode o Estado fazer isso? E a resposta do Supremo foi... Foi que pode sim, validaram a norma mineira. Olha, a Constituição Federal, lá no artigo 132, não define isso para os estados. Certo. E aqueles critérios do advogado-geral da União, bom, eles não precisam ser copiados pelos estados obrigatoriamente. Então há uma autonomia aí. Exato, os estados têm essa margem. E o STF achou que os critérios de Minas eram objetivos, razoáveis, valorizavam a carreira, a eficiência, sem ofender a separação de poderes nem nada. Ok, entendido. Agora um tema bem quente no processo penal. HC 185.913, o Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP. O ANPP, que veio com o pacote anticrime, se deu o que falar. A grande discussão era sobre a retroatividade, né? Ele vale para processos que já estavam rolando antes da lei nova? Vale sim. O plenário bateu o martelo que sim, o ANPP pode retroagir. E qual foi a lógica? A lógica é que, embora seja uma norma processual, o ANPP tem um efeito material claro e é um efeito benéfico para o réu. Ah, e aí entra aquele princípio constitucional. Exatamente. Artigo 5º, inciso XL. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Por isso, ele se aplica sim a processos em andamento, desde que não tenha trânsito em julgado, claro. Mesmo se a pessoa não confessou antes da lei? Mesmo assim, o acordo pode ser proposto se o pedido acontecer antes da decisão final. Interessante. E na prática, o que ficou definido de mais importante sobre como aplicar o ANPP, segundo a tese do STF? Olha, alguns pontos são cruciais. Primeiro, o Ministério Público tem o poder-dever de avaliar. Não é uma faculdade, é uma obrigação analisar os requisitos e, se couber, propor o acordo, sempre explicando por quê. Fundamentadamente. Isso, fundamentadamente. Segundo ponto. Para os processos que já estavam em curso na data do julgamento, o MP tem que se manifestar sobre o ANPP na primeira oportunidade que tiver. Se ainda não o fez, claro. Claro! E para os casos futuros, a proposta do NNP ou a justificativa para não propor tem que vir antes do juiz receber a denúncia. E um detalhe importante que sempre gera dúvida é um direito do acusado exigir o acordo. Não é um direito subjetivo ao acordo em si. Mas é um direito ter uma decisão fundamentada do MP sobre oferecer ou não, e a análise se cabe ou não o NNP vai ser feita na instância onde o processo estiver. Muito claro, realmente o NNP mexeu bastante nas coisas. Mudando um pouco de assunto, mas ainda nessa interface federal e estadual, ADI 7694, medida cautelar, Rondônia. Isso, uma lei de Rondônia que reduziu honorários advocatícios num programa de recuperação fiscal, o REFAZ. E o STF? Referendou a liminar que suspendia a lei e até ampliou os efeitos. Há uma plausibilidade forte, de que o Estado invadiu a competência da União para legislar sobre direito processual. Porque honorários de sucumbência entram aí. Exatamente. E também tem a questão da irredutibilidade de subsídios, porque os honorários integram a remuneração dos procuradores. O Estado não poderia simplesmente dispor dessa verba. Entendi.
Essas questões de competência e remuneração são recorrentes, né? Sempre voltam. E para a gente fechar nosso bloco, um tema tributário com impacto financeiro para os municípios. A DI 3.837. Essa é bem relevante para o federalismo fiscal. A discussão era, quando o Estado extingue um crédito de ICMS, por exemplo, por compensação ou transação, esse valor conta para calcular a cota de 25% que vai para os municípios. Conta sim. O STF confirmou que conta. Validou um artigo da Lei Complementar 63 de 90. Mas não houve entrada de dinheiro vivo no caixa do Estado, certo? Certo, mas o STF entendeu que para a repartição da receita do ICMS, que está lá no artigo 158-IV da Constituição, não precisa ter o recolhimento em dinheiro. Como assim? Quando o Estado extingue o crédito por compensação, ele está reduzindo um passivo dele, né? Ou quando faz uma transação vantajosa, isso representa um proveito econômico para o Estado. É como se ele tivesse arrecadado aquele valor. Ah, entendi a lógica. Se não repassasse a parte dos municípios nesses casos, estaria esvaziando a partilha que a Constituição manda e prejudicando o federalismo fiscal cooperativo. É diferente, veja bem, de um benefício fiscal, onde a receita nem chega a nascer, digamos assim. Muito interessante essa visão do proveito econômico. Realmente reforça a importância da partilha do ICMS. Bom, com isso, a gente encerra essa análise dos julgados do informativo 1151. Foi uma boa conversa, cobrimos pontos bem diversos. Esperamos que tenha sido útil para quem nos acompanha. E fica uma reflexão, né? Com o Supremo definindo e redefinindo tantas regras importantes, desde cargos públicos, passando por acordos penais, até divisão de impostos. Como será que fica, na prática, o equilíbrio real entre os poderes e também entre União, estados e municípios no dia a dia? É algo para a gente continuar observando. Com certeza. Se você gostou dessa nossa conversa, dessa análise, considere se inscrever aqui no canal Juris 360 Leve e também deixar o seu like. Ajuda bastante a gente a continuar. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Até a próxima.